Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E hoje é dia de cisne branco aqui no Pampa Debates, hein? Toda essa constelação de estrelas aqui, nós realmente só poderíamos começar o programa com alguém que não é das estrelas, mas é do mar, é das águas. É o meu amigo, o capitão de mar e guerra, Amaury Marcial Gomes Júnior, que é o nosso capitão dos portos. Eu disse, é o único capitão de mar e guerra que é capitão, mas dos portos. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Cumprimento a todos os membros aqui desse debate de hoje. Muito obrigado a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Marinha e falar especialmente desse projeto que a Sociedade dos Amigos da Marinha e Marinha do Brasil irá realizar aqui na capital gaúcha. Já me inscrevi lá, hein? Perfeitamente. Que é o primeiro encontro, né? Exatamente. De clubes náuticos. Bom, aí eu vou deixar para o senhor falar, senão eu vou... Lógico. Aí o senhor vai me entrevistar sobre o evento, que eu não sei nada. Tá? Então vamos. Não, mas vamos quem tem que saber é o telespectador agora. Com certeza. É o primeiro encontro de clubes e entidades náuticas do Rio Grande do Sul. Um evento inédito, regional. Obviamente também esse evento é para, além do Rio Grande do Sul, para Santa Catarina também, porque a comunidade náutica na região sul é muito importante, e é a área do comando do 5º Distrito Naval, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse evento é um presente que a Sociedade dos Amigos da Marinha e a Marinha do Brasil está oferecendo para a comunidade náutica. Por quê? Nós realizaremos diversas palestras nesse seminário, são 2 dias de seminário, palestras com o navegador Aleixo Belov, que já circunnavegou o mundo com seus veleiros mais de 6 vezes, uma grande experiência, muito conhecido na comunidade. O Dr. Lauro Barcelos, do Centro de Convivência Meninos do Mar, lá de Rio Grande, importante oceanógrafo. Centro de Convivência Meninos do Mar. Meninos do Mar, né? Sim, é um projeto de inclusão social, profissionalizante, sim, muito importante, sucesso, projeto que ele tem investido durante décadas aí para a sua execução e para a realização, que é um grande sucesso. Também é responsável pelo circuito de museus, a Corveta Imperial Marinheiro, que é um museu lá em Rio Grande, é administrado por ele. E eu farei uma palestra sobre segurança e navegação. A Secretaria de Meio Ambiente também fará uma palestra, o IBAMA também fará uma palestra. Então tem a questão ambiental sobre o Guaíba também importante nessas palestras. Primeiros socorros, meteorologia, busca e salvamento, enfim, são diversos temas ligados à segurança da navegação e meio ambiente. E as inscrições são gratuitas? As inscrições são gratuitas. Todos os interessados na área náutica, todos que têm interesse em conhecer a atividade náutica, conhecer mais sobre a Marinha, sobre a segurança da navegação, poderão se inscrever. É um evento com entrada franca, completamente gratuito. Será no Yacht Clube de Porto Alegre? Será no Yacht Clube Guaíba, nos dias 29 e 30 de setembro. Sim, que é o Passando Barra, né? Passa o Barra Shopping, é logo à direita. Barra Shopping Sul. É o primeiro clube náutico à direita. Exatamente. E em paralelo ao evento, o evento será um seminário aberto para 300 pessoas. A Marinha, faltou dizer isso, importante, que a Marinha está investindo muito nesse evento, acredita na comunidade náutica aqui do Rio Grande do Sul, e a Marinha está trazendo o programa Antártico e o programa da Amazônia Azul para ser exposto no evento. É o mesmo programa que foi exposto na Volvo Ocean Race, lá em Itajaí. Vindo de Brasília, é um stand de 50 metros quadrados, super moderno, com maquetes, interatividade e além disso, isso para demonstrar o quê? Que além do seminário, vai ter uma feira náutica. Na verdade, uma feira náutica com outros expositores também. Como o SESC vai colocar atividade recreativa, com videogame e cama elástica e outros tipos de atividades monitoradas. Diversas empresas na área náutica também. Então, repetindo, dias 29 e 30 de setembro. 29 e 30 de setembro. Quer dizer, passa a nossa revolução, a vitoriosa Revolução Farroupilha,
que quase determinou a independência dos gaúchos Isso. do resto do Brasil. E nós temos um logo, né? Fizemos um logo do evento. Vou mostrar o logo. Tá? Esse aqui é o logo do evento. Bonito logo, hein? Quem é que produziu? Algumas pessoas, não foi ideia de uma única pessoa. Um grupo trabalhou em cima desse logo, que foi sendo idealizado e no final conseguimos alcançar esse resultado aqui, que tem um simbolismo interessante, que é o timão em formato de um sol estilizado e um céu azul. Pode segurar um pouquinho aí. O timão está ali à sua esquerda. Sim, e os 3 principais grupos, não somente esses, mas os 3 principais grupos, Jet, a vela lancha e a vela, nas cores azul, verde e marrom, que significa, tem um significado, o azul, os oceanos, que os veleiros navegam, os oceanos, as águas verdes são as águas costeiras, mais próximas aí do litoral, e as águas marrons, que são o Riacho Ipiranga aqui. As águas interiores, que são as águas interiores. É o nosso arroio dilúvio. São as águas interiores. Isso aí tem uma representação importante, as baías, as enseadas, as águas muito costeiras, litorâneas, e os rios, hidrovias, são as águas interiores marrons. E ao seu lado tem um velejador aí, né? Velejador não é propriamente, mas é considerado velejador, secretário de Parcerias Estratégias do Governo Municipal, Bruno Vanucci. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos aí, boa tarde, comandante. Boa tarde. Mas é isso, né? Porto Alegre se reencontrando aqui com Guaíba, né? É uma nova fase da cidade. Eu aguardava. Qual é o seu esporte na água? Eu velejo praticamente de prancha-vela. Windsurf é o nome do esporte, né? O nome internacional do esporte. E em Porto Alegre existe uma comunidade náutica que frequenta o veleiro. Precisa braço e perna, né, para fazer. É mais prática do que força, né? Mas tem uma comunidade que... Pô, eu olho vocês fazendo aquele negócio, eu digo que pode precisar muito braço e muita perna, porque não é fácil, né? No início a gente faz muita força, mas depois que pega o jeito é mais uma questão de equilíbrio. E a gente olha o Guaíba, né, o potencial que tem, a Zona Sul é linda, né? E Porto Alegre está se reencontrando aos pouquinhos. E agora a área mais central. A Orla, que tipo de parceria o senhor fez com a Uber, por exemplo? A Uber fez um processo de adoção. Né? A Uber adotou aquele trecho 1 da Orla. É um trecho que começa no gasômetro e vai até a Rótula das Cuias. Então nós vamos ter toda a manutenção feita pela Uber agora. E a Uber, inclusive, fez a doação de alguns equipamentos que vão dar uma qualificada. Então a gente vai ter mais bancos, que eu acho que é uma das queixas da população, que tem poucos espaços. Tem um self-point, né? um espaço para as pessoas fotografarem com a imagem de Porto Alegre. Existe uma série de ações e nós vamos ter uma manutenção um pouco mais presente, né? Que a gente sabe que manutenção de equipamento público sempre é um tanto quanto problemática, né? Contratos administrativos sempre são difíceis e a situação financeira da cidade, realmente do município, também não contribui. Então nós temos ali em breve, inauguração de bares, inauguração do restaurante, coisa para mais, talvez, 20 dias. O Simonetti que inaugura em outubro, né? Isso, primeira, segunda semana de outubro no máximo. E eu vou fazer um Pampa Debates de lá. O senhor já está convocado para o Pampa Debates. Demais, uma vista única da cidade. E o nosso capitão dos portos aqui, vamos pensar, se ele não multar muitas lanchas ali e tal, a gente leva ele. Se não fizer besteira, a caneta está pesada. É importante infringiu tem que ser multado. Na realidade é isso. E isso aí, a Marinha contribuiu com a Prefeitura nesse sentido. Nós temos um contato muito próximo lá com a Diretoria de Turismo, com Roberto Snell, toda a equipe lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o prefeito, com o vice-prefeito. É importante porque estamos atuando em parceria na segurança da navegação. Empresário Írio Piva. Tá vendo? Eu acho que nós vamos ter que ir para esse esporte aí, viu? Com certeza, né? Mas, aliás... Temos que melhorar o estado físico, eu até gostaria de fazer algum esporte náutico, mas Porto Alegre passou a vida inteira de costas para o Rio, tanto é que as pessoas... Nós temos poucos, embora o comandante diga que a gente tenhamos muitos praticantes, nós poderíamos ter muito mais. Sim. Muito mais se os ideólogos irracionais não vencessem, né, a questão do desenvolvimento. Nós poderíamos hoje ter marinas públicas, nós poderíamos ter mais clubes náuticos, poderíamos ter a Sociedade de Engenharia, que tinha antigamente um pier, e obrigaram a tirar o pier de lá. Então, tudo isso aí dificultou essa nossa convivência com o Rio, o que foi lamentável, historicamente lamentável. É verdade, mas nós temos que também ressaltar, né, e valorizar o que aconteceu agora, né?
porque realmente a gente ficou muitos anos de Costa Antes tarde do que nunca. Né? Antes tarde do que nunca. Não adianta mais, sobre o leite derramado não tem mais choro, né? Então agora é a gente aproveitar. Eu mesmo que moro lá do outro lado praticamente, né? Moro lá na Bela Vista, nos domingos de manhã, agora eu saio de casa, às vezes vou caminhando, mas eu ou vou de carro até perto e vou caminhar lá na beira do Guaíba. Ficou tão bonito ali, que é tão bom, né? A gente já viu em tantas cidades, e é tão bom ver que Porto Alegre está se voltando para o Guaíba, que talvez seja a obra a melhor obra dos últimos anos em Porto Alegre. E foi uma obra do Jamie Lerner, e os ideólogos aqui se mobilizaram contra, porque era um arquiteto paranaense, com toda a experiência de urbanismo que ele tem, nós contra um homem dessa estirpe vir fazer uma obra em Porto Alegre, uma barbaridade. Isso é coisa de gente pequena. Agora, teve aqui a semana, me irritaram, eu sabia que ia me irritar no programa, me irritei porque disseram que o cais não saiu a reforma por causa do muro. O muro impediu a reforma do cais. E o Pontal, o que impediu? Tem muro no Pontal? O que impedia ter feito antes a orla? Com certeza. Que eles demoraram também 40 anos para fazer, porque ali quem aterrou foi o Vilela. Sim. Concorda? Quem fez a avenida e que depois do compromisso assumido do prefeito com a Petrobras de fazer os postos, terminaram com a ideia dos postos ali, que era quem ia sustentar numa parceria público-privada, na época do Colares, ele estava à frente do seu tempo, né? E agora é um muro que impede. Tem 700 metros de muro, o resto tudo é Transurb. Então vem conversa fiada para cá. Que é isso? O doutor Marcelo Dornelles, que é do Ministério Público, às vezes também entra nessa seara aí. E o que fizeram lá com o Ronaldinho fez um caizinho lá. Bom, foram lotados para cima do Ronaldinho, tirar o cais do Ronaldinho, onde era o Teresópolis Tênis Clube, né, que agora é dele lá. Bom, o Ronaldinho foi atacado de tudo que é jeito aí. Esses colorados, eu vou te contar, não são fáceis. O pior é que ele foi atacado por gremistas. Marcelo Dornelles, prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Nosso eterno Procurador-Geral de Justiça. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui, mais uma vez no programa. E também sou porto-alegrense, moro na Zona Sul. Trabalho bem exatamente ali onde são feitas as obras. Da minha janela acompanho as obras e acompanho o acampamento Farroupilha. A vista mais privilegiada que existe é na sala dele. A gente acompanhou toda a montagem do acampamento Farroupilha, depois as desmontagens, as obras, enfim. Eu fiquei muito feliz também com aquela obra ali. Gosto de caminhar por ali. Tá difícil agora porque é tanto movimento, a gente não consegue se aproximar de carro, né? E outra coisa que eu também sempre achei muito interessante, as bicicletas, também é muito difícil conseguir, né? Porque tamanha a quantidade das pessoas que estão se deslocando para lá quando o tempo está agradável, assim. Então, os cumprimentos à prefeitura. Vê que tem parceria público-privada para fazer à vontade. Não, e tem um secretário que é importante, que é de parceria estratégica. Não, o Bruno é nosso parceiro, nosso conhecido de muito tempo, né? E já conversamos algumas vezes sobre parcerias público-privadas e ele tem dado esse adiantado, essa alavanca em Porto Alegre na questão dessas parcerias. Trabalho brilhante do Bruno. Doutor Paulo de Argulo Mendes, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Já fazia tempo. Palavra de hoje, eu cheguei de manhã aqui, eu vou falar com a Vânia, por que o doutor Argulo não veio no programa? É aquele que quer vir nas quartas não dá, é só as mulheres. É o Pampa Debates Mulher. Se botar aquela camisa cor-de-rosa, a gente ainda aceita. Uma daquelas que o senhor tem. Mas, falando sobre isso, há uns dias atrás, há um mês talvez já, estava passando com um colega da Colômbia, que esteve aqui conhecendo os Simers e, enfim, vendo o que a gente está fazendo. Frequentemente eles vêm de vários lugares para conhecer o nosso trabalho. E ele estava conversando com o colega dele e dizendo que interessante como as pessoas aqui usufruem da sua cidade. Era um fim de semana e aquela quantidade imensa de pessoas, né? Não só na orla, como nos parques, pessoas sentadas nos parques e tal. E ele estava, de certa forma, surpreso, né? Diz, olha, as pessoas estão fazendo turismo na sua própria cidade, que coisa maravilhosa, né? E, de fato, se a gente andar pelo fim de semana aí, é interessante ver como os porto-alegrenses realmente estão aprendendo a usufruir do seu próprio espaço. Pega o Parque Farroupilha, a Redenção sempre foi utilizada. A orla, bem ou mal, as pessoas utilizam a orla. Onde tiver segurança, ali está o ser humano, ali está o homem.
Mas, enfim, às vezes não deixam, né, doutor? E também é verdade que nós temos parques muito bonitos, né? Nós fazemos a nossa parte ali, cuidamos daquela pracinha ali na frente, fazemos uma feira ecológica. Agora já tenho medo de falar em feira ecológica. Esses dias estava o presidente da Farsul aqui. Só levou um laço aqui no programa que foi bonito de ver. E eu, claro, solidário com o Gedeão, nosso presidente da Farsul, óbvio, né? Eu fui falar em agrotóxico, mas não, agrotóxico, remédios não. Para as plantas, doutor. Não, porque ele não chama os remédios de humanotóxico. Não chama de humanotóxico, agora agrotóxico chama. Bom, é assim, a vida é assim. Mas é difícil de defender. Mas aqui é uma cidade, o que vocês querem? Uma cidade que discute o nome de uma rua. Porque a rua está lá homenageando Castelo Branco, que foi um cidadão que atravessou o Atlântico, foi combater na Europa, por esse simples fato, ele já merecia ter o nome de uma rua. Aí, ditador. Então, a ponte Getúlio Vargas ali tem que mudar de nome, que foi o maior ditador que nós já tivemos, e o mais sanguinário. Né? Mas aqui não se discute o nome da rua. Lamentável. Qual é a notícia que eu tenho? Eu conheço o nome da rua. Esse é o assunto dele, né? Essa semana, até vai sair a partir de hoje, nós liberamos essa informação. Nós decidimos não fazer o recurso para Brasília em relação àquele Dá licença. Não acho que seja digno de cumprimento. Eu acho que é digno. Por isso que eu estou lhe cumprimentando. Aí é o meu pensamento. Parabéns. Mas eu não acho que... Só me cabe uma explicação em relação ao que aconteceu, porque nós nos reunimos essa semana, após o julgamento dos embargos declaratórios nossos em relação à decisão anterior na terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, porque desde o início eu sempre falei a mesma coisa. Tu diz uma coisa, mas as pessoas repercutem em outra, né? Nós tínhamos, enquanto Ministério Público, nos mandados de segurança, nós atuamos como fiscal da lei. E nós entendemos que não cabia mandado de segurança contra a lei. Isso era uma posição nossa, jurídica. O Bruno é procurador do Estado. Corretíssimo. Corretíssimo, né? Nós entendemos que não. Porque uma vez a lei aprovada, o enfrentamento da lei se dá por ação direta de inconstitucionalidade. Então, isso é uma posição. Eu fui procurador-geral, essa é uma ação do procurador-geral. E ali, tinha uma outra situação que nós entendemos, assim, que cada vez que um vereador perde, se eles perdem, não tem a maioria, eles incorrem ao Poder Judiciário. E não é assim que se resolve as questões, tá entendendo? Então, essa era a nossa posição. Independente de legalidade, o Castelo Branco, que nunca nos importou. Então, nós entendemos que não poderia ter esse precedente. E aí nós fizemos os embargos para que houvesse o aclaramento dessa situação, para discutirmos se entraríamos com recursos especiais ou não em Brasília. No julgamento dos embargos, veio à tona uma discussão que ela tem posições para os dois lados, que quando a lei ela é para um fato concreto e não uma lei em abstrato, é um fato concreto, ou seja, mudar o nome de uma rua, há um entendimento bem sustentável de que, nesses casos, aceita o mandado de segurança. Então, os procuradores de justiça que atuam no processo, e eu deixo claro aqui, eu não atuo em processo, eu sou procurador-geral, eu não atuo em processo. Os procuradores que atuaram no processo, conversamos, e em virtude disso, de que havia efetivamente uma possibilidade que, nos casos de concretos, pudesse haver um mandado de segurança, somado, e aí sim, Paulo Sérgio, que é uma coisa que nos desagradou, que é a exploração política disso. Ou seja, como se ao nós recorrermos, nós estamos tentando isso ou aquilo, que não tem nada, ele nunca foi objeto da nossa apreciação. Nós ficamos, assim, desgostosos com esse vínculo da nossa atuação em relação a ser legalidade ou ser Castelo Branco, que não nos importou e não nos importa. Nós decidimos encerrar a questão jurídica por parte do Ministério Público, não levando aos tribunais superiores esta matéria. E decidindo, inclusive eu fiz algumas declarações, isso é matéria muito própria, a questão, uma ou outra, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Não é uma matéria jurídica. Então nós resolvemos... Mas eu quero dizer, doutor Marcelo... decidimos, assim... Eu acho que nem o Ministério Público... Após reflexão, não caminhar e encerrar o assunto nem jurídico. Nem o Ministério Público, nem eu, com uma parcela, uma gotícula da imprensa gaúcha, eu sou contra a troca de nome, não é por questão ideológica. Eu também fui contra quando o coronel Andrade Neves, do Colégio Militar, foi lá e colocou
não conseguiu apagar o nome do Lamarca e colocou uma placa em cima do nome da Lamarca, que parafusou. Ninguém apaga a história, ninguém destrói a história. Não é assim que se destrói a história, né? E eu acho que ela nem deve ser destruída em situação nenhuma. Fui contra naquela época, critiquei pesadamente o Coronel Andrade Neves, como critico a troca do nome Castelo Branco, que é o nome original. Mas quem troca é que faz isso ideologicamente. Lá o Coronel e aqui o nosso Pedro Ruas. Então é isso aí que a gente discute. Concorda comigo ou não? Essa questão importante. Não é por ser Castelo Branco. Da cidade, dessa discussão da cidade aí. Eu tenho minha opinião pessoal, né? Mas ninguém vai misturar com a sua condição de capitão dos portos. Lógico. É importante essa discussão na cidade, já foi decidido, concordo aí com o nosso procurador, que isso é uma questão de ser decidida na Câmara de Vereadores, que são os representantes do povo do município. Então, acho que está sendo bem encaminhado aí. Eu particularmente, sigo a linha histórica. Tivemos um final feliz, então. Porque parece que foi uma decisão de muito bom senso. É uma questão que o doutor Marcelo fez uma colocação, né, que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Essa é uma premissa básica do meio jurídico, né? Aqui, corporação jurídica se manifestando aqui nesse ambiente. Só que essa é uma lei de efeito concreto. E realmente, né, existe uma discussão válida, existe um ponto de vista bem sustentável de que nesse caso caberia, e o Ministério Público está de parabéns aí por não comprar uma briga que é pequena, né? Vamos ser honestos, é um tema pequeno, não deveria ter. É isso que é o estranho, né? Com tanta coisa em Porto Alegre para fazer, os vereadores com tanta coisa para fazer, se reúnem para doar terreno público, como doaram para a Federação de Futebol, se reúnem para doar para Memorial Prestes. O Memorial Prestes, quer dizer, o Getúlio Vargas não tem memorial aqui, o Jango não tem, o Brizola não tem, mas o Prestes tem. São umas coisas assim inconcebíveis. Doar terreno para DVB, eu sou completamente contra isso. Mas o terreno não foi doado. Câmara dos Vereadores. Isso é importante sabermos, né? Então, explorado comercialmente, todos eles. Esse é um tema... Todos eles explorados comercialmente. Falando em Câmara dos Vereadores, queria parabenizar os vereadores por derrubarem o veto do prefeito numa tentativa de aumentar o ISS, né, o Imposto sobre Serviços, e que representaria um custo significativo. Já havia grandes escritórios de advocacia pensando em sair de Porto Alegre para Grande Porto Alegre, porque tornaria inviável, e felizmente foi derrubado. E, igual cairia na justiça depois, porque não preenchia os quesitos. Mas, de qualquer forma, foi uma manifestação dos vereadores em defesa da população e contra um aumento de tributos. Agora vamos fazer um convite para todos vocês, né? Falamos aí nos problemas que nos afetam, nos falamos sobre a alegria que é essa proporcionada pelo Rio Guaíba, que graças a Deus é outra coisa que eu peguei sabendo, porque aqui se discute se é estuário, se é lago, se é rio. É rio e pronto. E eu fiquei muito feliz quando o nosso capitão de esportes veio aqui e disse definitivamente, é rio. É rio, não é lago, não é estuário, é rio, né? Porque isso é uma definição do IBGE, e o IBGE define, né, o relevo, a geografia brasileira. E a definição do Guaíba é rio pelo IBGE. E a Marinha segue o IBGE e suas cartas náuticas seguem essa orientação. Eu acho, particularmente, que é rio. Não, eu sou a favor do rio. O que eu ia dizer é que, não sei dos detalhes, mas parece que tinha interesses econômicos importantes nisso, porque sendo rio ou sendo lago, a distância da margem que se pode construir é diferente. Então, para alguns interessava que fosse lago, que fosse estuário e não que fosse rio. Essa é a ideia. Eu nem sabia disso. Eu pensei que a briga era no outro campo. Não. Aquela briga. Eu achei que fosse ideológica também, ainda bem que o senhor esclareceu. Envolvia muito dinheiro, né? Envolvia muito dinheiro. Olha, eu até vou. O nosso comandante aqui contrariou interesses pesados. Não é ele que contrariou o IBGE? O IBGE que contraria. É uma questão de definição. É uma questão de definição geográfica de cartas. Essa questão volta e meia, né? Esse ano passado, esse ano, de vez em quando, um repórter se reportava a capitania para perguntar para a Marinha se é lago ou rio, né?
Então, a resposta, obviamente, tem que ser técnica e científica, né? Não é uma resposta política, nem o desejo de outros, né? Então, a resposta tem que ser cartesiana. E a resposta cartesiana é que, de acordo com o IBGE, a classificação, definição do Guaíba é rio. Ponto. Eu quero agradecer ao comandante que esteve conosco na Expo Inter, a exemplo do doutor Marcelo. O Bruno estivesse lá conosco na Expo Inter, não? Nos encontramos, era o evento da Universidade da La Salle. Sim, da La Salle, lá na assinatura do contrato com o BRDE. Mas quem esteve lá teve a oportunidade de comer linguiças e salsichões da Castro, do frigorífico Castro, que é uma empresa lá de Pelotas que está aí levando o seu sabor aos gaúchos desde 1960. E você encontra ela em toda a rede Zafari. E eu compro. Eu sou consumidor da Castro. Hoje eu tô paz e amor, estou cumprimentando todo mundo. Estou esperando a minha vez aqui. Não, mas o senhor vai... Em mim ele só bate, tem que ter um dia, querido. O só bate. O senhor nem foi na Expo Inter lá, saborear um churrasco com a gente, nem perdeu a oportunidade de comer salsichões e agora está engolindo de seco aí. Deu vontade de comer uma linguiça, viu? Isso, de conhecer o stand da Marinha, lá na Expo Inter, que a Marinha participou com o stand. Foi. Lá a nossa banda do Comando 5º Distrito Naval, de Fuzileiros Navais, fez uma homenagem a Paixão Cortes. Que bom. No dia 2 foi feita uma homenagem, foram tocadas músicas, temas tradicionais gaúchos, tocou algumas músicas do Paixão Cortes. Tocou o Cisne Branco? Não, tocou no final. No final? No final tocou o Cisne Branco. Você não vai me escapar hoje, hein? Não. Você não vai me escapar hoje de cantar um pouco de Cisne Branco aí. Eu vou aprender e vou cantar por cima no ar. Mas é importante, eu fico até a deferência, acho muito bacana essa paixão. Isso aí mostra, eu fico com orgulho. Fico de orgulho de conhecer pessoas assim como Paulo Sérgio, né, que tem esse amor pela Marinha. Um marinheiro no coração, não tem dúvida. Eu tenho a medalha da Marinha. Eu tenho a medalha da Marinha e sou amigo da Marinha. Eu sei disso. Então, eu sei disso. Me orgulho muito disso. Com certeza. O CREMERS informa que a Justiça Federal manteve a nulidade de resolução da Agência Nacional de Saúde suplementar que permitia a troca de informações sobre pacientes entre as operadoras de planos de saúde. A medida da ANS foi anulada por violar o sigilo médico, a privacidade e a intimidade dos usuários de plano de saúde. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Concordou com a decisão, doutor Hugo? A gente tem que refletir sobre a importância disso. Quer dizer, se eu tenho um plano de saúde e me trato lá através daquela operadora de plano de saúde e ali adiante resolvo mudar de plano de saúde, aquela nova operadora vai ver e diz, não, esse aqui vai me dar lucro ou prejuízo? Não vai dar prejuízo, então eu não quero. Né? Vê a gravidade disso, né? A importância de manter o sigilo profissional, o sigilo médico. Realmente, muito boa notícia esta, porque, lamentavelmente, a ANS, de novo, disserve a população. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor dos universos dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135, e onde o doutor Ilio Piva, que todas as sextas-feiras passa lá na Lípio César 203 e leva os vinhos lá para o Lagos Parque, lá em Atlântida, né? Vai com vinhozinho, eu sei disso. O Juarez, o Leocino, lá me informam disso. Não, mas parabéns. Tu prefere os Malbecs argentinos? Prefiro o Malbec argentino. Ou o Carmener chileno. Chileno. Mas tem os Tanaus uruguaios também. Também gosto. E tem os Cabernet. Mas tem os da Serra Gaúcha, que são maravilhosos. Que são muito bons também. Para uma pessoa ganhar, a outra precisa perder. Chegou a hora de derrubar esta lógica. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro.
Agora vamos ao quadro saúde com a doutora Raquel Campani, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, todas sócias do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Onde esteve aqui a doutora Lídia Longinotti conosco, está sempre conosco também a doutora Daniela Cornélio e toda a equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Então vamos com a doutora Raquel Campani ao nosso Momento Saúde da equipe do Instituto Oncológico Kaplan. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, oncologista do Instituto Kaplan. Imunoterapia é um tratamento oncológico que se vale de estimular o próprio sistema imune do paciente a fim de combater o câncer que nele se desenvolveu. Há vários anos se estuda o papel da imunidade no combate ao câncer. Se descobriu recentemente o mecanismo pelo qual o tumor realiza o bloqueio das células normais e, a partir daí, se desenvolveram algumas drogas com potencialidade de reverter esse bloqueio, devolvendo assim ao organismo a capacidade de reconhecer e combater esse inimigo. Essas drogas ainda não estão aprovadas para todos os tipos de tumores, mas diversos estudos ainda estão em andamento e o futuro promete muitas respostas. Para saber mais sobre esse tipo de tratamento, consulte seu oncologista. Aliás, o doutor Argolo esteve lá no Caizinho, em Guaíba, que serve de modelo para o Varietá Bistrô, que vai se instalar ali, naquele restaurante dentro do Guaíba, em Porto Alegre. Só espero que ele coloque ali uns peixinhos, frutos do mar e tal, e não os cardápios tradicionais dele. Ali é uma coisa especial. Não concorda? O que induz a água? A comer peixe. Quase pronto. Ele quem põe no cardápio? O Denir Simonetti, do Varietá Bistrô. Tá certo. Ele que ganhou porque eu justamente comi um peixe lá no Caizinho, se chama aquele restaurante ali em Guaíba, com vista para o rio, para Porto Alegre, um atendimento fantástico, muito bom. E uma orla muito bonita em Guaíba, hein? Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Um lugar privilegiado, um preço muito adequado. Então, eu queria mandar um abraço para o Carlinhos, como o pessoal chama ele, que é o proprietário lá. O cara que mais conhece a noite de Porto Alegre. É mesmo. Eu estou dizendo isso por conta e risco. O Carlinhos conhece a noite de Porto Alegre do passado, do presente não, ele está casado, está tranquilo, mas do passado ele conhecia tudo. Não tem ninguém que conheça mais que ele. Tá bom. Não precisa ficar constrangido, é o que estou falando. Não estou constrangido, vou aproveitar e mandar um abraço para o André Pereira, que nos assiste sempre. Encontrei na barbearia. E ele perguntou, senhora doutora Argolo, senhor? Então o Paulo Sérgio que mandei um abraço e tal. Quer? Ele não disse para mim não lhe interromper mais quando o senhor fala, não? Não disse. Esse não disse. Não disse. Ele é o contrário. Vou te dizer, ele me ofereceu o lugar dele. Uma pessoa extremamente gentil. Tudo bem, Paulo. O problema eram as árvores, diz o André de Cachoeirinha. Sobre? Eu não sei. Cais Mauá, provavelmente. Mas que árvores no Cais Mauá? Não, o problema no Cais Mauá não são as árvores. Né? Claro que não. Problemas são os ideólogos racionais, a vanguarda do atraso. Nós temos ali no projeto... Acho que foi na duplicação da ali. Beira-Rio. Na duplicação do Beira-Rio. Toda aquela discussão. Então, no Cais Mauá, a principal polêmica é aquele centro de compras do lado do gasômetro. Esse é o ponto focal de toda a discussão que eu acho que o Instituto dos Arquitetos, IAB, a comunidade do centro da cidade se voltou contra, né? Dizendo que, olha, aquele é um espaço tombado, o gasômetro é o símbolo da cidade e ele deve ficar isolado até para ter um volume próprio, né? É um tema polêmico, é um tema que um projeto bem feito talvez resolveria. Não conheço os detalhes do projeto, ele acabou sendo licenciado, mas existe toda aí uma série de ações judiciais movidas a respeito disso e, ao que me conste, todas julgadas improcedentes já em primeiro e segundo grau. Então, esse problema não existe. Mas, durante muito tempo ali, foi o calcanhar de Aquiles do projeto. Agora, parece que a coisa vai, né? Agora precisa mesmo é investidor, porque o grupo originário que venceu a licitação era um grupo espanhol, veio depois a crise mundial, em 2008, e aí eles se descapitalizaram. Acabaram vendendo para um grupo do Rio de Janeiro, que por sua vez fracionou o capital ali do fundo de investimento privado e hoje os controladores eu acho que estão em busca aí de parcerias, né, de investidores para vir colocar o dinheiro ali. Mas é uma expectativa de toda a cidade, né? E aí nós vamos ter um conjunto que deve começar ali, mais ou menos no mercado público, que é onde começa o projeto do Cais Mauá, e eventualmente vai até o Yacht Clube Guaíba.
né? Porque o projeto do Jaime Lerner teve um estudo de viabilidade urbanística e mapeou toda a orla do Guaíba. Trecho 1, que nós já temos ali, o trecho 2, que é logo ao lado, que é onde tem aquela península e junta também o Anfiteatro Pôr do Sol. O trecho 3, que é um trecho que começa no Arroio Dilúvio, vai até o Parque Gigante. E esse trecho nós temos projeto pronto, Paulo. Nós temos um projeto pronto, a Prefeitura está agora com toda a atenção focada nesse trecho para atualizar os orçamentos e começar o processo licitatório o quanto antes. Aquela coisa toda, né? O doutor Marcelo, que é do setor público, e o comandante também sabem que uma licitação sempre é uma coisa que vai lá 6 meses para começar, entre a elaboração de termos de referência. É uma barbaridade. Mas lamentável. Na Costa Rica eles dizem, em palácio as coisas andam despacio. Exato, tá? exatamente. Quando entra na área pública... Mas teremos em breve, então, o início da obra do trecho 13. Essa é uma informação relativamente nova, foi uma decisão tomada, nós temos... E o trecho 4, existe o trecho 4? O trecho 4 já é urbanizado. O trecho 4 é quando termina o Parque Gigante e antes do Estaleiro Só. É um trecho ali que já tem um parque sim, já tem na uma frente praça do Iberê, ali. né? Já é relativamente urbanizado, foi muito utilizado. Não tem nem espaço para muita coisa ali também. Exato, ele é estreito. Depois trecho 5 é um Mas trecho espaço para pequeno. uma vila tinha ali. Era uma vila... É verdade. Aquilo se apropriaram dali para tirar depois, não foi fácil. Não, e tem que continuar de olho, porque no trecho 2 hoje tem um pessoal morando ali. Que é brincando? Tem. É o pessoal que ocupava o Parque Harmonia e ordeiramente, na época do acampamento Farroupilha, eles se retiram e vão ali para o trecho 2, ficam ali um tempo, acaba o acampamento Farroupilha, voltam para o Parque Harmonia, que é outra coisa que nós temos que discutir aí enquanto cidade, né? Que é outro projeto aí da Prefeitura, é uma das diretrizes aí do prefeito Marquesan, vamos tentar dar vida para o Parque Harmonia. O Parque Harmonia fica durante um mês aceso. Originalmente, o Parque Harmonia era para ser uma fazenda modelo, para ter ali as atividades básicas da fazenda para educar as crianças. E por que não? E eu cansei de sugerir aqui, que sai a PM montada lá, vem transporta os cavalos de caminhão até o centro. Né? Por que não faz ali como tem parque? Não, faz um esquadrão ali, como tem no Canadá. Se nós formos a Montreal, tem em Montreal num parque, tem ali a polícia, como é que chama? Polícia Montada do Canadá, que é os de jaqueta vermelha, aqueles, né? Poderia fazer isso aqui? É uma das ideias. O conceito mesmo é nós termos um parque voltado para a cultura gaúcha, algo que seja um parque turístico, que represente a cultura tradicionalista, né? Porque nós temos a importância do caminho da redenção, a ligação com que dá para ser feito isso tranquilamente, da redenção com a orla. É um eixo de parques nós vamos ter, né? Nós vamos ter a orla, a redenção já existe e o Parque Harmonia ali ele está abandonado. Então nós temos que ter ali algo que represente o Marinha. Gaúcho, Marinha. Exato. Vem um turista, vem alguém de negócios, vem um procurador de justiça de outro estado participar de um encontro aqui e quer conhecer alguma coisa da cultura gaúcha. Hoje nós estamos aí abandonados. Hoje tinham 3 aí. A gente levaria, por exemplo, fora de setembro, né? Mas levaria a CTG 35, muito curioso com aquilo ali, com acampamento, muito cuidado. Então a ideia é aquilo ser durante o ano, né? Ideia que se faça ali vai ter a resistência do pessoal do acampamento, né? Não, mas qualquer movimento ali diminui os lotes e vai ter um enfrentamento. Nós temos isso muito presente, Marcelo, assim, e as nossas primeiras conversas foram justamente com os movimentos. Tentou mudar o acampamento para outro lugar, né? Nós temos que fugir da polêmica, né? Nós não podemos... Mas é uma manobra difícil. É difícil. Agora tem uma coisa que seria importante para a urbanização de Porto Alegre, que seria aumentar o imposto das propriedades desocupadas, dos terrenos que estão ali. Só aumentar o imposto para empurrar essas pessoas a construírem. Não, aliás, é uma coisa fantástica. Quando os empresários dizem que querem aumento de imposto, eles querem aumento de IPTU, cuidado, alguma coisa muito estranha está acontecendo. Lembra do Hugo Lagranha, né? Agora, tem linguiça embaixo desse pirão. Exatamente. Agora, manter áreas e áreas como nós temos, desocupadas e obrigando as pessoas a morar na Restinga, isso não faz sentido. E a maneira de empurrar essas pessoas que mantêm essas áreas desocupadas a dar uma função social para essas áreas é justamente elevar o imposto da área não construída. Levar, então?
das áreas não construídas para induzi-las. Coincidência. Mas, doutor Paulo, essa é a proposta do projeto de lei que está lá. Apesar do que se diz na imprensa, né, e muitas vezes a oposição fala, não, estão reduzindo o imposto das áreas não ocupadas, o valor vai aumentar. Claro, todas as alíquotas baixaram. Todas as alíquotas do projeto de lei que está lá na Câmara de Vereadores foram reduzidos de 6 para 13, de 3 para 1,5. Mas os valores subirão sim. E esse foi um ponto, inclusive, que deu o primeiro dissenso com esse meio empresarial. E o meio empresarial entendeu que se tudo sobe, não há por que não subir dos terrenos que são vazios. Agora, para que os terrenos vazios sejam realmente Mudou então o projeto? Não, o projeto sempre foi esse. A questão toda é como que as pessoas interpretam. Os empresários que não entendiam o projeto. Está difícil. Não, meus caros. Alíquota não significa imposto pago. Claro, a gente entende que mais médico, advogado, contador, cada um tem assim as suas competências, né? Mas assim, quando nós vemos uma alíquota, a alíquota não significa o valor do imposto ser pago se muda a base de cálculo. Mudando a base de cálculo e reduzindo a alíquota, nós podemos ter sim elevação de imposto, que é, aliás, o que acontece em quase todos os imóveis que têm a majoração de imposto nessa proposta. Por exemplo, né, Paulo, assim, deve ter entrado no simulador aqui, todos vocês. Quem teve majoração de imposto ali, se olhar a proposta, teve redução de alíquota. O Paulo disse que é um latifúndio urbano lá. O meu? Casa dele, Ah, sim. Tá eu nunca tive lá, eu ouço falar. Não, o Paulo tem um latifúndio urbano e tal. Se eu tivesse um latifúndio urbano, eu seria a favor. Mas só para fechar, Marcelo... Como todos que têm latifúndios urbanos são a favor. A questão do parque. Do parque. Então, a quem beneficia essa lei, hein? Sobre o parque é importante pontuar, gente, até para que não saia uma polêmica daqui, lá para o acampamento Farroupilha. Nós estamos conversando com o MTG, com a Associação dos Campistas lá, Acampar, com todas as entidades. Todo qualquer projeto no Parque Harmonia vai manter o acampamento Farroupilha lá e a intenção é qualificar o acampamento. Porque o acampamento tem deficiências, a estrutura toda é precária, todo ano se desmancha e se reconstrói, o que é uma coisa que não faz o menor sentido do meu ponto de vista. Nós precisamos ter algumas coisas que sejam permanentes e que agreguem o acampamento Farroupilha. Então, a ideia é justamente essa preocupação, doutor Marcelo, é a preocupação da Prefeitura. Né? Nós não podemos criar um foco de polêmica, isso tem que ser um projeto positivo para a cidade. Isso. É isso. Nós temos que pensar para frente, positivamente. Venha provar as delícias do Bistrô Varietá no Hotel Blue Tree Towers, na Borges de Medeiros, ali de frente para o Rio Guaíba. Além de pratos à la carte, você pode optar pelo buffet do chefe, com antepastos, saladas e muitos pratos especiais criados por ele. O Bistrô Varietá é o espaço perfeito para almoços e reuniões. Fica aberto de segunda a sexta-feira, das 12 às 14h30 e das 19 às 23 horas. No almoço, você pode escolher entre o buffet e o serviço à la carte. No jantar, o serviço à la carte. E você ainda conta com conforto e segurança do estacionamento com manobrista por apenas R$10. Porque o melhor negócio da cidade é melhor que o negócio que material de construção. É estacionamento. Não tem negócio. Qual é o segundo melhor negócio? É 2 estacionamentos. O terceiro é 3 estacionamentos. Mas lá é só R$10. Pode ir com absoluta tranquilidade, viu, doutor Argolo? O Varietá está no Blue Tree Tower, na Borges de Medeiros, 3.120 no térreo. Aliás, ontem estava conversando com a menina que é gerente de marketing da Skin, lá no Piquete da Pampa, no Parque Harmonia. E ela é uma paulistana, e ela veio e escolheu um lugar para morar. Sabe onde é que ela escolheu para morar? No Centro Histórico. Nossa. Na Rua da Praia. Sabe aonde? Em frente à Capitania. Hoje eu estou compreendendo. Em frente à Capitania, Carla. E ela disse, pô, o dia ela quer conhecer, que ela quer visitar ali a Capitania, que ela veio de cima ali. Sem problema. Né? Estamos lá, a Capitania, como o Almirante costuma falar, né? A Marinha do Brasil é a Marinha dos Almirante José Renato. Vice-Almirante José Renato, comandante do 5º Distrito Naval. Ele costuma dizer, né, e é uma fala muito interessante, que é a Marinha do Brasil é a Marinha dos brasileiros. Então, vamos aí, a hora que ela quiser, pode ir lá nos visitar, que será bem recebida. Mas, Paulo Sérgio, isso vai ao encontro dessa ideia do nosso primeiro encontro de clubes de entidades náuticas. Porque hoje se está se falando muito no Guaíba, né? Então, havia, algum tempo atrás, uma fala, um discurso que o porto-alegrense tinha virado as costas para o Guaíba, né? E eu percebo que hoje isso está mudando.
As pessoas estão prestando atenção. Se era só deixar, fica de frente. Exatamente. É que não deixavam, fica de frente. Exatamente. Então, o que a Marinha pensa com isso, né? A Marinha está buscando essa aproximação com a sociedade gaúcha. Aumentar a visibilidade, aumentar, né, disseminar a Marinha dentro da sociedade gaúcha, aproveitando, né, essas oportunidades de realizar uns eventos importantes. E o mais importante, talvez, desse evento é o seguinte, né? O senhor também, todos que navegam no Guaíba são agentes de segurança de navegação também. Não é só a Marinha. A responsabilidade não é única. Quem tem uma carteira de arrasmador, quem conduz uma embarcação, também é um agente. Então, esse seminário também está focando em toda essa comunidade para debater os assuntos e nós, ao final, tenhamos disseminadores. Esse, para mim, é o motivo. O senhor quer ver um negócio que tem esse desenvolvimento da orla do Guaíba, daqui e do outro lado também? Acho que a prefeitura pode contribuir com isso. Nós precisamos ter uma marina pública aqui. Nós precisamos chegar lá em Guaíba e conseguir atracar o barco para almoçar no caizinho. Qual é o problema? Que beleza seria isso, hein? Que beleza. Eu diria que é mentalidade marítima. Mas é claro. Mentalidade marítima é um conceito muito importante, porque quando a pessoa olha para o Guaíba, né, quando a pessoa vai a uma praia, a pessoa tem que chegar além daquele lazer, nem que seja em conceito, ter estudado, ter conhecimento disso. Porque a pessoa vai à praia tomar cerveja, pegar sol, tomar um banho de mar. A pessoa vai no Rio Guaíba, olha ali, talvez jogar uma linha, fazer uma pesca, andar, talvez dar uma velejada, que é mentalidade marítima também. Mas tem uma coisa muito importante. A nossa hidrovia aqui, ela transporta, em 2017, foram mais de 8 milhões de toneladas de carga, vai para o mundo todo, chega navio do mundo todo aqui. Então, são vias de comunicação e transporte de pessoas também. O senhor pode não acreditar, mas o senhor deve ter fotos lá. Eu, quando era menino, eu me lembro de transatlânticos, na época, né? Embarcando pessoas em Porto Alegre. Sim, na década de 20, final da década de 1910, 1930, tinha Barra do Ribeiro, Rio Grande. Mas foi depois disso. Eu estou dizendo, quando cheguei aqui em 1958, com Porto Alegre, tinha embarque aqui de passageiros aqui, em Porto Alegre, para cruzeiros. Tinha, estou falando da década de 50. Se ia Buenos Aires, 30. se ia Buenos Aires, um navio de passageiros. Eu vinha da minha terra de Cachoeira, eu vinha de gasolina a Porto Alegre, que era chamada aquelas embarcações pequenas de passageiro. Né? Como vinha de trem também, hoje acabou tudo. Outro dia eu saí com o Mário da Rosa aí de lancha e fui até São Jerônimo. E fiquei impressionado porque eu só vi, bem perto já de São Jerônimo, ali 3 garrafas na água. O resto estava limpo. Limpo. Me impressionou não encontrar aquela quantidade que se via no passado de lixo nas margens do Guaíba. Exatamente. Isso é uma questão de mentalidade. Já no Jacuína, estou falando. Isso. Não, com certeza. O seminário, a gente vai ter 3 palestras tratando de assunto ambiental. Vai ser a do IBAMA, do SEMA. No IBAMA vai ser a doutora Marlô Vintini, da SEMA vai ser o doutor Fernando Meirelles, e vai ter o Geraldo Sperbi, que é o presidente da SOAMAR de Porto Alegre. Ele vai falar também sobre questões de integração dos planos de emergência individuais, que são planos para tratar acidentes, né? Ele vai tratar de uma proposta de integração. Então, mas a questão ambiental não vai resolver enquanto o cidadão não ter a consciência de guardar o lixo no bolso e jogar o lixo quando chegar fora numa lixeira, não jogar na rua, não jogar a latinha no Guaíba. A Capitania, a Marinha participa de eventos de limpeza, de conscientização, que é o mais importante. Tem o Viva Taquari Vivo, lá na região de Estrela, de Lajeado, todos aqueles municípios ribeirinhos, e vai ter um evento de World Clean Up Day. Vai ter um evento numa organização não governamental agora, final de semana, que a Capitania vai participar para ajudar. Exatamente. Todo fim de semana vai ter um trabalho voluntário de limpeza da Orla do Guaíba, sensacional, né? Exatamente. A Capitania estará lá com suas embarcações retirando o lixo do Guaíba. Mas isso o que é o efeito desejado? Não é simplesmente tirar aquilo, mas é criar mentalidade. Que as pessoas se preocupem em não sujar os rios. Isso eu acho que é o mais importante de tudo, né? À medida que as pessoas passam a conviver com o rio, começam a gostar do rio, elas também vão começar a cuidar. Para mim isso é cultura, né? A cultura do cuidar. À medida que quanto mais ela conviver, mais cuidado vai ter. Talvez seja o jeito mais eficiente de manter o rio limpo,
Não sei se vocês já perceberam o número de músicas que existem sobre o Rio Guaíba. Tem uma do Ronaldo Guarani que é fantástica. Eu desafio batendo palma no hino nacional, e parabéns a você, desconsidere isso aqui. E até batendo palma, né? Olhando para o Rio Guaíba, senti uma mágoa, algo diferente. Será que alguém pintou este rio? Como que estas águas, sinceramente... É uma pintura o Rio Guaíba, e nunca, né, se observa no horizonte uma paisagem igual a outra. Todo dia é diferente. E se andar de barco no Guaíba, sabe que as pessoas... Hoje a gente tem o Cisne Branco aí, que é um barco maravilhoso, que o pessoal faz um trabalho muito bacana. A gente entra no Guaíba, as pessoas às vezes não conhecem. Porto Alegre, vista do Rio Guaíba, é lindíssima, gente. É o caso do Caizinho lá. Mas tem uma história interessante do cronista, né? Que me faltou o nome justamente agora. Não adianta. Tá bom, não vem, não é o caso. Tá. Importante que ele disse. Um cronista, considero dos maiores, no tempo do Getúlio, tinha aquele instrumento de repressão, que seria o DOPS da época e tal, né? E o Rubem Braga veio lá, o Rubem Braga andou escrevendo alguma coisa que eles não gostaram. E aí telefonaram para ele, para o jornal, e disse, olha, não vem para casa que o pessoal está aqui te esperando. E aí ele não sabia o que fazer, ligou para o Carlos Drummond de Andrade, que já era um senhor respeitável, funcionário público e tal, né? Ligou para o Carlos Drummond e o Drummond disse, vem para cá, vem aqui para casa, então vamos achar um jeito. E aí disse para eles, eu tenho um amigo lá em Porto Alegre, vamos fazer o seguinte... Dá um tempo, vai para Porto Alegre, fica um tempo lá. Quando as coisas estiverem tranquilas aqui, eu te aviso. E o Rubem Braga veio, foi recebido aqui, muito bem recebido por um jornalista que arranjou emprego para ele e tal, que era o Mário Quintana. Aí o Rubem Braga escreve para o Carlos Drummond de Andrade agradecendo. Olha, realmente, jeito fundamental, sensacional, etc. Tudo perfeito, maravilhoso, que bom, deu tudo certo. Só os gaúchos têm uma coisa gozada, né? Eles não têm bondinho, não têm pão de açúcar, não têm Cristo Redentor. Aí levam a gente para ver o pôr do sol, como se o sol só se pusesse em Porto Alegre. Nós vamos agora com o Gimo, garantia comprovada, ao ponto final aqui no Pampa Debates. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Vou começar com o doutor Argolo aqui, ó. Sanitas, lá de Pelotas, desde 1931. Hoje é do grupo de médico de Far, dos nossos amigos os Júlios Botins, pai e filho. Então tá aqui, ó. Eu vou lhe dar um aqui com verde oliva, tá? Mix para chimarrão, tem uma caixinha verde oliva. Eu lhe livrei da caixinha rosa hoje. Obrigado, é uma diferença. Eu vou lhe dar uma verde oliva. É uma diferença. Esse é o ponto final, doutor. Quero aproveitar para dizer o seguinte, tivemos essa semana na Panvel, tivemos eu, o Germano Bonô, na Panvel, para receber o cheque dos 150 mil reais que a Panvel arrecadou com o trote solidário para ajudar a beneficência portuguesa. Então foi um fato muito promissor, né, para a beneficência, que reabriu, até o fim do ano deve estar com 100 leitos funcionando, se Deus quiser. Parabéns, com vários desses do SUS. O senhor peitou isso aí, deu certo. É verdade. Uma boa notícia na área da saúde. Quando tem uma, a gente tem que aproveitar, né? O IP, que agora está com o Gabardo, foi secretário da Saúde e agora é presidente do IP Saúde, conseguimos chegar, depois de uma longa negociação, a um reajuste no valor da consulta do IP em 35%. 100% de nada é nada, né? Quer dizer, como o valor é muito baixo, 35% representa um valor pequeno. Mas, enfim, mostra uma inflexão da curva. Ele estava afundando e agora começa a se recuperar. Teve a mão do governador também, enfim, eu tenho muitas esperanças que se resolva.
Olha aqui, ó, eu estou apertando a mão de todo mundo, mas já que eu estou longe, me dá um beijo nesse homem, por favor. Longa manos para isso, não. Então já vai levar o seu jeton aqui, doutor Marcelo Dornelis. Vai querer me... Opa, perdão. Aí vai querer me dar o rosa aqui, né? Não. Eu até procurei o rosa aqui, não achei. Viu? Para mim, nem na sacola veio. Tu sabe que eu vim aqui uma vez com a camisa cor-de-rosa, nunca mais me pegou. Ele veio 5 vezes com a camisa cor-de-rosa. Uma diferente da outra. Hoje nós fizemos... E olha que de rosa eu entendo. Hoje nós fizemos em Porto Alegre, lá no Ministério Público, um seminário sobre a lei anticorrupção. É uma lei que já vai fazer 5 anos e ela ainda é muito pouco aplicada. Ela veio em torno da Lava Jato, sim, mas ela veio um pouco antes, que é exatamente para discutir e criar condições de punição das empresas, né? Porque sempre se tratou a corrupção olhando para o agente público, mas sempre teve ao lado um corruptor. Sempre teve muito empresário, muita gente ganhando muito dinheiro com corrupção. E essa lei anticorrupção, nós colocamos ela como um ponto institucional nosso significativo para que nós queremos que cada prefeitura tenha a lei de anticorrupção e começar que as empresas tenham um serviço de compliance, que elas tenham controles internos, né, para evitar que... E porque essa lei busca a punição da empresa, não apenas das pessoas, que tem que demonstrar uma responsabilidade. Da empresa é uma responsabilidade objetiva, ela pode ser fechada, suspensa, pagar multa, ressarcimento de danos. Então é uma matéria bem importante nesse momento que nós estamos aí, do nosso país, enfrentando sérios problemas de corrupção. É mais um instrumento. Doutor Ilio Piva, nosso empresário, dono da Elevato, já nos dá o termômetro, porque ele é um dos meus termômetros, né? Como é que está a economia, que é a venda de material de construção, que é importante. Já leve seu jeton aqui. Vai levar aqui, tem um azulzinho aqui, amanhã é aniversário do Grêmio. Sim. Daqui a pouco eu estarei lá com o convite do Grêmio. Vermelhinho aqui? Tem aqui, ó, bem na pontinha aqui aqui na pontinha. Sexta eram 2 jetons, hein, Paulo? Aqui é o vermelhinho. Tá? Sexta-feira não eram 2 jetons. Aliás, você vê como é interessante, né? Tá na pontinha, tá na ponta de cima. Olha, ele aproveitou o gancho. Até aqui está em cima o vermelho. É o lugar onde ele merece, né? Está na ponta de cima. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Posso fazer um pequeno jabá? Claro. Então, na verdade, assim, nesse dia 30 de setembro, a Elevato vai fazer 30 anos, né? Então, eu queria parabéns. Para convidar os... Eu estava lá no Nascedouro. Você acompanhou desde o Nascedouro, né, Paulo? Nascedouro. Então, eu embalei essa criança. Nenhum lugar, nós somos colegas desde antes, né? Nós fizemos o nosso pós-graduação juntos. Nós fizemos nosso pós-graduação em 1986. Não diz. Ele estava pegando... Nós começamos em 1988, nesse ano estamos fazendo 30 anos e estamos cheios de comemorações e condições assim super especiais. Então, uma oportunidade também para convidar todas as pessoas que estão aqui nos vendo que nos visitem. Vai ter festividades grandes lá, tá? Maravilha, vamos estar lá. Tem champanhe, tem bolo, tem de Mas tudo. Em qual das lojas vai ser a comemoração? Em todas. Em todas? Todas as lojas. Sou cliente da Venceslau. Então, a Venceslau, eu vim de lá agora, eu estava lá. Cliente Nós ali, estamos aí, tem que visitar, porque a gente fez uma reformulação completa. Até na próxima segunda ou terça-feira já estará totalmente pronta. A gente reformou toda aquela loja. Então, eu queria convidar e agradecer a oportunidade. Tem que vir mais, né? É um prazer. O nosso comandante Amauri Marcial Gomes Júnior, aqui está o seu jeton. Tem jeton no programa, seu ponto final. Perfeito. Bom, primeiro eu queria dizer, foi falado aqui do Pôr do Sol, né? O Pôr do Sol do Guaíba, que eu vejo todos os dias, é muito bonito. Realmente é muito bonito. Só não dá para dizer que é o mais bonito do mundo, né? Porque... É uma obra de arte, realmente. E é bonito de ver o Porto Alegrense, isso eu digo isso todo o coração, como é bonito de ver o Porto Alegrense bebendo seu chimarrão no final da tarde, nas praças, na beira dos rios, para ver o pôr do sol. Isso eu nunca tinha visto. O chimarrão se bebe, se chupa ou se toma? Se toma. Não, se sorve. Eu posso errar, né? Eu sou mineiro. Eu posso errar, mas eu bebo chimarrão todos os dias. Eu sorvo chimarrão todos os dias. E aqui o senhor vai levar um mix para chimarrão aqui, não viu? Sim, eu... Já está ali. Ótimo. Tem um mix para chimarrão ali.
mas eu posso terminar aqui rapidinho, sem tomar muito tempo, né? Porém, né, eu queria acrescentar aqui que esse evento do Encontro Náutico está envolvendo todos os clubes. Olha só, pessoal, todos os clubes, todas as marinas, todas as escolas náuticas e associações, associação de remos, associação de canoagem, associação de do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É um público que está todo sendo convidado. Eu tenho que falar também, não comentei, vai ter a palestra no seminário também do Programa Olímpico da Marinha de Alto Desempenho, dos atletas de remo e vela, do Almirante Gamboa, rapidinho. Tem as atrações adicionais, Renato Borghetti e a Fábrica de Gaiteiros. Vai tocar, vai fazer uma apresentação no evento. O Museu da Vitória. Meu secretário. Lá. Enfim. Parabéns, sucesso lá com o nosso evento. Obrigado. Seu jeton aqui, Bruno Vanucci. Obrigado. Gostaria de mandar um abraço para o deputado Thiago Simon, que teve aprovação essa semana do projeto de lei 45 de 2015, que é a lei de corrupção estadual. Falamos aqui no programa, foi uma beleza. Eu tive a honra de, nas minhas férias de 2015, fazer a primeira redação desse projeto de lei para o deputado Thiago, que naquela época me pediu um apoio nisso aí, e foi um trabalho assim que eu virei algumas noites trabalhando nisso. Minha esposa me perguntava, o que tu está fazendo, Bruno, que tu não dorme? Um dia eu fui dormir 6 da manhã, tá aí. Né, virou realidade. Nós colaboramos lá também. Bastante, verdade. Bastante propostas. O procurador Otaviano, acho que participou também. E gostaria de convidar todos os porto-alegrenses aí a comparecer ao Parque Harmonia, acampamento Farroupilha, que é a grande festa aqui da nossa cidade. De aniversário hoje, Luiz Carlos Reis, Assis Flávio da Silva Melo, o desembargador Manuel Velocino Pereira Dutra, a Aline Trindade, o Elisandro Sabino, o Eduardo Tramari, nosso querido amigo, Roberto Arnold, Gabriela Espolidoro, o Cláudio Lorini, grande engenheiro de radiodifusão, o Paulo Gargione, colunista social, o Luiz Carlos Bortolini, a Suelen Ribeiro de Castro, Luiz Fernando Martal, entre tantos aniversariantes. Então, um abraço a todos. Fique agora com as principais notícias da sua região, com os apresentadores locais aqui de Porto Alegre, vem a Vera Armando, e nós retornaremos no fim de semana. Bom fim de semana a todos os gaúchos, né? E como diria o Jaime Caetano Brown, os gaúchos de alma reta. Obrigado, boa noite, até segunda. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.